Quero saudar a todos os irmãos e amigos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu vejo que já pelo movimento de alguns abanos que o verão está chegando, né? Tudo indica que está chegando o verão. E hoje eu quero falar sobre algo que tem um pouco a ver com esse movimento de alguns braços aqui nessa manhã. Hoje eu quero falar sobre desertos. Quero falar sobre desertos. E eu sei, vocês têm acompanhado pelos noticiários que comumente vimos a cada dia, que a umidade relativa do ar na cidade de São Paulo está nos últimos dias terrível, não é isso? Algo abaixo de 30%, se eu não estou enganado. O que equivale à umidade relativa que acontece nos desertos. Mas não quero falar sobre a umidade relativa dos desertos, nem quero falar sobre o verão que está chegando em São Paulo. Hoje eu quero falar sobre como enfrentar os desertos da vida. Essa palavra é para você que está aqui me ouvindo agora e está passando por um deserto. Um deserto muito seco, árido, difícil de enfrentar e que talvez essa manhã você esteja pensando, talvez eu não consiga atravessá-lo. Essa palavra que nós vamos ler agora e vamos conversar a respeito, está voltada diretamente para como enfrentar os desertos que porventura você está passando ou quem sabe enfrentará daqui para frente. E eu gostaria que para isso você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 2. Eu quero ler somente um versículo da palavra de Deus com você nessa manhã. Deuteronômio capítulo 2, o versículo é o de número 7. Deuteronômio 2, versículo de número 7. E vamos falar sobre enfrentando os desertos da vida. Deuteronômio capítulo 2, o versículo de número 7. Você me acompanha aí, a palavra do Senhor diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Que Deus aplique essa porção maravilhosa da sua palavra em cada um dos nossos corações nessa manhã, amém? Enfrentando os desertos da vida. Falar sobre deserto nunca é trazer na mente algo bom. Quando cristãos estão falando e mencionam essa palavra, que usando o evangeliquez, eu, determinado momento da minha vida, estava passando um deserto horrível. E aí você começa a falar sobre várias situações difíceis, sobre passagens negativas da sua vida, sobre momentos que você teve que amargar, marcados por derrotas, por perdas, por aflições, por adversidades jamais imaginadas muitas vezes, mas que você passou por elas. Quando o crente fala sobre deserto, geralmente tem um sentido pejorativo. Foram momentos que a gente não gostaria de lembrar e nem de ter passado por eles, ou então de não estar passando por eles. Mas o fato é que o deserto é uma realidade na vida do cristão. O fato é que o deserto é uma ameaça. O deserto é uma paisagem que dificilmente alguém nessa vida não contemplará. Quando a palavra de Deus foi escrita, exatamente o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio que também é chamado a segunda lei, porque trata de repetir algumas coisas que aconteceram durante a história do povo de Israel, desde o início ali da sua ida para o Egito, depois chegando à escravidão e depois a saída maravilhosa que Deus operou, tirando todo o seu povo depois de 430 anos de escravidão. O livro de Deuteronômio faz a questão de recapitular todas essas coisas, um pouco antes da morte de Moisés e que logo em seguida, Josué assumiria a liderança do povo de Israel. O livro de Deuteronômio é uma espécie de review, de recapitulação, de relembranças de tudo aquilo que o povo de Israel tinha vivido nos últimos anos. De uma forma bem específica, durante a sua peregrinação no deserto, e de uma forma mais ampla, de tudo que Deus tinha feito em relação ao seu povo por toda a história de Israel. O fato é que
num determinado momento da história desse povo, o povo de Israel, aquela nação teria que aprender a encarar, a conviver e a enfrentar o deserto. Passariam muitos anos, décadas, mais especificamente 4 décadas, tendo que aprender a viver a vida no deserto. Eu sei que se falando de desertos aqui, como citei há pouco da linguagem dos cristãos, eu tenho certeza que ninguém gostaria de experimentar o deserto por 40 anos. Mas em questões geográficas foi isso que o povo de Israel experimentou. 40 anos de peregrinação no deserto. E quando chega no livro de Deuteronômio, fazendo toda essa recapitulação da história do povo de Israel, Deus chega e transmite através de Moisés para aquele povo um pouco de uma forma muito pontual, o que poderia ser uma suma, um resumo do que foi viver 40 anos no deserto. E dessa suma, desse resumo de 40 anos no deserto, eu creio que nós podemos tirar para nós hoje, no último domingo de setembro de 2017, nós podemos retirar algumas lições preciosas se estivermos também passando pelos nossos desertos. Na palavra que nós acabamos de ler, no 7º versículo do capítulo 2 de Deuteronômio, o enunciado começa dizendo: pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. E aqui eu preciso dar uma paradinha com todos vocês, porque parece meio desconexo esse discurso no início dessa suma, como falei, do que foi uma vida no deserto, quando aparece a palavra, na sua variação, a palavra bênção. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. E a gente precisa parar um pouco para analisar essa fala divina. Porque o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Pastor, o senhor acabou de falar que nós estamos trabalhando sobre como enfrentar os desertos da vida. É isso mesmo. O tema continua o mesmo. E o Senhor transmitia para o povo de Israel naquela ocasião que para enfrentar os desertos da vida, o povo teve que aprender. Para enfrentar aquele deserto de peregrinação por 40 anos, o povo teve que aprender a contar com as bênçãos de Deus. Essa é a primeira lição para quem enfrenta um deserto. Essa é a primeira lição para quem quer ser vitorioso no deserto que está enfrentando. É lembrar que existe um Deus abençoador, apesar do deserto que você está enfrentando. Façamos um retrospecto aqui rápido da história do povo de Israel. Essa semana eu estava lendo o livro de Atos e contemplei que quando José chama a sua família e vem Jacó e todos os seus familiares, aquele ingresso total do povo de Israel, quando José ainda era governador do Egito, Jacó com toda a sua família reunida, com todo o povo reunido, se muda numa quantidade de 75 pessoas para o Egito. 75 pessoas somente. Esse povo vai se multiplicando, a palavra de Deus nos conta. Esse povo vai se expandindo, vai gerando muitas e outras vidas. E agora já é um povo numeroso que não se pode contar. Muita coisa acontece. José morre. A Bíblia diz que o próximo faraó, que não conhecia nada sobre a vida de José, sua relação com Deus, a chamada da sua família para lá, que agora já era muito numerosa, começa a olhar para o povo de Israel com uma certa ar de ameaça. Esse povo está crescendo muito, está se tornando mais numeroso que o povo egípcio. Esse povo pode chegar a ser senhor sobre todos nós. Eu preciso dar um freio, eu preciso tomar cuidado com o futuro da nação egípcia. E ele transforma todo o povo de Israel em escravos. Coloca para trabalhar em obras de expansão do governo egípcio. Transforma homens livres que chegaram numa quantidade de 75 pessoas, agora numa multidão de escravos. E assim a história vai se desenrolando. Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 400 anos de escravidão no Egito. Gerações após gerações. Filhos dos israelitas já nasciam escravos. A Bíblia diz que um dia Deus viu a situação do povo de Israel e ouviu o clamor do seu povo. Chamou Moisés e o comissionou como libertador de toda aquela nação.
Moisés vai cumprir agora o propósito de Deus na sua vida. Se levanta como grande líder de Israel. E depois de toda aquela história que a maioria que eu creio que conheça, das negociações em tentar retirar o povo ali do Egito, enfim, depois da última praga o povo é liberto e depois mesmo assim perseguido, e aí começa a sua peregrinação no deserto. Estou resumindo aqui toda a história ao máximo que posso. E parece que à medida que o povo de Israel coloca o primeiro pé fora dos limites do Egito, parece que a vida seria diferente. Parece que a vida agora seria tudo bem, não mais escravidão, agora é viver uma liberdade plena. A questão é que, como eu falei, quando Deus, a semelhança de como Deus convocou Josué e disse, vai e atravessa o rio Jordão, para Josué ele não construiu uma ponte. E para Moisés e para o povo de Israel ele não entregou nem uma bússola e nem um mapa. Ele somente disse, eu vim libertá-los. E agora vocês herdarão uma terra que eu prometi a vocês e aos que vieram antes de vocês. O povo sai do Egito e parece que agora seria tudo um novo e belo capítulo de uma história de vida. Um novo e belo capítulo de uma história de nação. Mas não acontece assim. Bom seria que as nossas vidas pudessem ser vistas somente de momentos prazerosos, felizes, grandes realizações. Mas você sabe muito bem que não acontece assim. Você sabe da aflição que você enfrentou essa semana, da tristeza que você tem passado há dias e do problema que você tem enfrentado há anos. A vida não é feita só de belas paisagens. A vida tem os seus desertos, tem as suas paisagens desérticas. E a primeira paisagem que Deus coloca diante daquele povo, depois de 430 anos de escravidão, é uma paisagem desértica, árida, seca. Mas Deus tinha os seus propósitos. Porque foi através daquela paisagem desértica que Deus fez aquele povo experimentar de um Deus abençoador. De um Deus que proveu o que parecia impossível, a libertação de uma escravidão que durava quase 5 séculos. Não são 5 dias, não são 5 semanas nem 5 anos. Estamos falando de mais de 400 anos de escravidão. Mas Deus com seu braço poderoso, mesmo com o coração duro de Faraó, Ele tira todos, não fica um israelita na terra do Egito. Todos saem, todos são libertos. Bênção número 1, a bênção da libertação. Mas logo em seguida vem o deserto. Deus vai parar suas bênçãos por causa disso? Deus cumpriu a sua missão com o povo de Israel? Não, Ele continua abençoando. E aqui a gente precisa abrir nossa mente para dizer, um dia, quantos que estão aqui não eram escravos de Satanás, oprimidos e carregando um fardo terrivelmente pesado de seus pecados. Um dia Deus enviou a sua maravilhosa luz e nos libertou de todas essas trevas. Aí você diz, ufa, agora a minha vida vai ser muito bom daqui para frente. Só que começam a aparecer os desertos na vida do cristão. Começaram a aparecer os desertos na sua vida. E para o novo convertido ele pode chegar até a pensar, será se vale a pena eu ter tomado essa decisão? Parece que está tudo ficando pior do que antes. Não, não está tudo ficando pior do que antes. Tudo está ficando melhor do que antes. Porque agora você vai começar a experimentar de um Deus abençoador na sua vida. Antes você experimentava da opressão de Satanás. Antes você era escravo do pecado. Agora você vai experimentar das bênçãos de Deus na sua história. Porque, usando o início do versículo 7, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que você tem feito. Mas é deserto. Mas o Deus abençoador está no deserto com seus filhos. Bênção número 1, libertação da escravidão de mais de 400 anos. Bênção número 2, guiar o seu povo em meio a um deserto sem ter bússola nem mapa. Deus queria fazer experiências com seu povo. Deus queria que eles conhecessem mais de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite que está amargando e enfrentando terríveis desertos. Deus usa as paisagens áridas da sua vida para que você conheça mais e mais dele. Conheça mais e mais do Deus abençoador. Deus não quer que você dependa de você. Deus quer que você dependa das bênçãos dele sobre a sua vida. Bênção número 1, libertação. Bênção número 2, direção. Bênção número 3, livramentos. O Senhor evitava alguns caminhos onde o povo de Israel poderia contemplar inimigos à frente e dizer,
Nós passamos 400 e poucos anos como escravos. Enfrentar exércitos agora vai ser uma lástima. Vai ser uma derrota de lavada. O Senhor fazia os livramentos, provia os livramentos necessários. Mesmo antes da saída, Faraó muda de ideia e nós vamos ver a bênção de Deus. Não só abrindo o Mar Vermelho à frente, mas também segurando os carros de Faraó atrás. O Deus que vai adiante é o Deus que está ao lado, é o Deus que está na retaguarda. A bênção de Deus. O povo de Israel nem sequer podia imaginar o que Deus estava fazendo para abençoá-los. Você pode nem sequer estar conseguindo contemplar o que Deus está fazendo, mas Ele está provendo bênçãos sobre a sua vida, mesmo no deserto que você está vivendo. Libertação, atraso dos inimigos, ou impedimento dos inimigos, abertura do Mar Vermelho. E tantas outras bênçãos que a cada dia o povo de Israel vai experimentar, mesmo em meio a um deserto. Você está enfrentando um deserto? Hoje Deus está dizendo para você, o teu Deus tem te abençoado em tudo que você tem feito. É numa manhã como essa que Deus vem e renova o compromisso de abençoar aqueles que são seus, porque Deus não abandona aqueles que lhe pertencem. A mão de Deus não se recolhe para abençoar aqueles que estão passando pelos desertos. Pelo contrário, é no momento em que as paisagens mais secas, mais áridas da vida estão diante de nós, é que Deus estende a sua mão poderosa para abençoar o seu povo. O povo caminha mais um pouco, e agora, como é deserto, o povo está com sede, encontra uma fonte de água. Quando vão provar a água é amarga. Mais um simbolismo do deserto. Parece que quando você está enfrentando o deserto, tudo na sua vida é amargo. Aquele povo sedento se abaixa naquela fonte quando a primeira gota de água penetra nos lábios daqueles israelitas, eles não conseguem suportar o sabor. E aí começa a reclamadeira. Puxa vida, agora lá no Egito tinha água doce, aqui como é que é e tudo mais. Deus disse, eu abençoo vocês. A água amarga agora se transforma em água doce. Você está entendendo? O que Deus quis dizer que é capaz de abençoar mesmo em meio ao deserto que você esteja enfrentando? No deserto você encontra água amarga. Deus vai transformar a água amarga do deserto em água doce para a sua vida. No deserto você corre perigos. Deus vai livrá-los de todos os perigos do deserto. No deserto, você pode até achar que não tem com quem contar. Mas é nesse deserto que você está enfrentando, é que Deus vai te abençoar. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. E aí me faz lembrar aquela passagem da Bíblia que diz, consagre ao Senhor todos os teus planos e tu serás bem-sucedido. Você está no deserto? No deserto Deus vai te abençoar. A vida está amarga, Deus vai transformar essas águas amargas em águas doces. Creia nisso. Porque o Senhor, seu Deus, tem te abençoado em tudo o que você fizer. Experimente mais de Deus. Aproveite o deserto para conhecer mais de Deus. E usufruir de todas as bênçãos separadas nas regiões celestiais para os seus filhos. É promessa de Deus. Você está enfrentando desemprego? É o seu deserto? Deus vai te abençoar no desemprego. Só creia. Você está enfrentando uma enfermidade? Deus, o abençoador, vai estar com você no meio do sofrimento. Você está passando por um problema na sua casa? Deus vai derramar a bênção sobre a sua família. Não é que o deserto se tornou algo maravilhoso para o povo de Israel. Tinha inimigos ao redor. Tinha mares e rios para atravessar. Tinha comida, era necessário comida e bebida que não havia no deserto. Mas Deus abençoou o seu povo no que foi preciso.
Você passa por um deserto? Diga nessa manhã: Senhor, eu quero experimentar das tuas bênçãos na minha vida, mesmo enfrentando esse deserto. Porque quando você sair dele, vai falar e conhecer melhor que ninguém do Deus que abençoa mesmo em meio ao deserto. Lembre-se disso, porque o Senhor, seu Deus, tem te abençoado em tudo o que você tem feito. Descansa debaixo da mão abençoadora de Deus sobre a tua vida. Nessa mesma recapitulação, além de Deus mostrar que para enfrentar um deserto durante 40 anos era preciso o povo aprender a contar com as bênçãos de Deus, e você precisa a partir de hoje a contar e olhar para Deus de uma forma diferente. Estou num deserto, mas Deus vai me abençoar. Estou num momento difícil da minha vida, mas Deus vai me abençoar. Estou num momento de adversidade, mas Deus vai me abençoar. Era preciso aprender a contar com as bênçãos de Deus. Mas nessa recapitulação, como eu falei, Deus traz à memória do povo de Israel um outro fator que foi determinante para que esse povo passasse durante 40 anos enfrentando o deserto e conseguisse chegar até a terra prometida. Na continuidade desse versículo é dito: Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Vou falar de novo. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Segunda lição para quem está enfrentando o deserto: contar com a presença de Deus. Com a bênção, mas também com a presença. Nesses 40 anos, o grande deserto estava lá. Um povo sem uma bússola, sem um mapa. Cuidado de Deus presente através e marcado definitivamente através da presença de Deus. Se você já teve a oportunidade de ler o Pentateuco, você vai confirmar como Deus, aqui no versículo 7 de Deuteronômio 2, vai mostrar isso anteriormente na prática, realidade conferida pelo povo de Israel. O povo sai do Egito, durante o dia, uma coluna de nuvem guiando o povo. Mas o dia acabava, chegava a noite, e o que acontecia? Essa coluna se transformava numa coluna de fogo. Quer seja a coluna de nuvem, quer seja a coluna de fogo, o que aquelas colunas representavam para o povo de Israel? Que Deus estava com eles, que Deus estava diante deles, bem perto deles, caminhando com eles no deserto. Era a presença de Deus. Deus não só liberta, Deus caminha junto nessa nova estrada, mesmo que você tenha que passar por um deserto, mesmo que essa jornada dure 40 anos. Deus está presente. Coluna de nuvem, coluna de fogo. Mas não para por aí o simbolismo da presença de Deus. Deus agora chama Moisés e manda preparar um tabernáculo. Ele diz: Moisés, meu povo agora precisa ter um lugar para me cultuar. E detalha exatamente como deveria ser o tabernáculo, onde seria o local separado, consagrado, para que o povo de Israel adorasse a Deus. E todas as vezes que o povo se reunia naquele lugar, a Bíblia diz que uma nuvem baixava sobre o tabernáculo. O que isso significava, gente? A presença de Deus recebendo a adoração do seu povo. Deus não estava de longe, Deus estava bem perto do seu povo. Caminhava com eles dia e noite. Na hora da adoração, Deus também estava lá. Presença de Deus no meio do seu povo. O povo de Israel, queridos, teve que aprender. E a lição número 2 que vem para nós nessa manhã. Você está enfrentando um deserto? Você olha para o lado e diz: eu estou sozinho? Mude a perspectiva a partir de hoje. Porque do lado de um filho, de uma filha de Deus, está o Senhor. É deserto, pastor. Deus está lá com você. Você está enfrentando um deserto? Deus está ao seu lado. Deus sempre fez questão de cumprir esse compromisso dele com os seus filhos. Deus não só liberta, Deus não só salva e depois nos joga ao mundo dizendo: agora se virem, e a gente se encontra no dia do juízo final. Deus nunca falou dessa maneira. Deus nunca se posicionou assim. Pelo contrário, Ele quer é que nós experimentemos da presença dEle.
Um Deus que abençoa é o Deus que quer estar ao nosso lado para nos abençoar. O problema é que muitas vezes nós não queremos andar com Deus. O problema é que muitas vezes nós nos afastamos, temos repulsa a Deus. Mas o compromisso firme de Deus com seus filhos, inclusive nos dias da adversidade, é que Ele estaria do seu lado. Ele vai estar do seu lado, mesmo no deserto que você possa estar enfrentando. A história bíblica conta sobre tantos homens e mulheres que Deus usou poderosamente, capacitou para cumprir um propósito determinado, quer seja com o povo de Israel, quer seja em outros momentos da história bíblica, mas Deus sempre se posicionou da seguinte maneira: eu oriento, eu determino, eu digo como tem que ser feito, o caminho que você tem que seguir, mas eu vou estar com você lá também. Você vai passar por um deserto? Eu vou estar nesse deserto com você também. Era assim que falava Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu creio que quantos aqui nessa manhã não estão passando por um vale terrível da vida, um vale ameaçador, um vale de morte, mas a palavra de Deus para você nessa manhã é: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus está com você. E se você estiver chorando, Deus acrescenta na sua palavra no Salmo 23, o seu cajado vai te consolar. Deus está ao seu lado, apesar do deserto que você está enfrentando. Deus fez questão de recapitular para o povo de Israel que ninguém anda no deserto e consegue sobreviver sozinho. Mas se você anda com Deus, você vai chegar até a terra prometida. Você vai sair desse deserto. Quantas e quantas fatos magníficos de líderes usados por Deus. Quantos e quantos registros históricos que estão nas Escrituras Sagradas, de Deus que enviou, de Deus que comissionou, mas que Deus estava presente também. Olhe para a vida dos apóstolos. Quantas perseguições. Estou lendo o livro de Atos, logo após a conversão de Paulo, ele teve que ser jogado, teve que sair de uma cidade, sendo lançado por cima do muro dentro de um cesto, porque senão ele seria morto. Mas Deus estava com ele dentro daquele cesto. Por falar em cesto, lembremos de Moisés, o grande libertador do povo de Israel, que ia ser morto quando nasceu. Mas Deus estava com ele. A mãe colocou ele num cestinho e colocou sobre o Nilo. Deus estava lá. Não importa a adversidade, eu aprendo com essas situações. Não importa a dimensão do problema, Deus garante a sua presença com seu povo. E onde Deus está, a garantia de bênção é certa sobre a vida dos seus. Eu quero falar para você que está com o coração apertado, sentindo solitário, abandonado, esquecido ou rejeitado. Hoje Deus vem dizer para você que no meio desse deserto que está passando, Ele está bem ao seu lado, caminhando junto com você, caminhando ao seu lado. Ele quer ser tua coluna de nuvem durante os dias. Ele quer ser a tua coluna de fogo durante as noites, enquanto você enfrenta esse deserto. Ele quer guiar e iluminar o teu caminho. Experimente da presença de Deus. É possível que nessa manhã você tenha iniciado essa semana com o pensamento: eu já não sei mais para quem pedir ajuda. Eu quero dizer para você, a ajuda está bem próximo de você. Deus presente está ao seu lado. Essa foi a promessa de Jesus antes de ascender aos céus. E você deve conhecer muito bem. Talvez você só esqueça de experimentar isso, de praticar isso. Mas a promessa de Jesus foi: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim da sua vida, Deus prometeu estar com você. Ele está enfrentando esse deserto ao seu lado. Experimente da presença de Deus na sua vida. Ainda que você esteja passando num vale da sombra da morte, experimente da presença de Deus. É promessa dele estar com seus filhos enquanto enfrentarem um deserto. Para enfrentar esse deserto, é preciso contar com as bênçãos de Deus. Para enfrentar esse deserto, é preciso experimentar da presença de Deus.
E tem mais uma lição que essa passagem bíblica que nós lemos nos traz para aqueles que, como desejam enfrentar o deserto de suas vidas. Está no final desse versículo. Ele diz, repetindo, nestes 40 anos o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês, presença de Deus. E o final do versículo nos traz uma informação tão preciosa quanto as anteriores. E não lhes tem faltado coisa alguma. E não lhes tem faltado coisa alguma. Para enfrentar os desertos da vida, você tem que aprender também a contar com a provisão divina. Com a provisão divina. Pense comigo por alguns instantes. Deus transmite a um povo que estava há 40 anos caminhando no deserto a seguinte informação: são 40 anos de jornada no deserto. 40 anos. Eu abençoei, eu estive presente e eu fui o provedor de vocês. Para ouvintes do século 21, talvez seja muito fácil de compreender isso aí. Mas para peregrinos num deserto, na época do povo de Israel, quando saiu do Egito, essas coisas criam uma outra forma. Nós estamos falando de comida, de bebida, de roupas, de saúde. Nós estamos falando de todos os itens necessários para que gerações após gerações sobrevivessem numa peregrinação em meio ao deserto. E as coisas criam aí uma amplitude maior. Porque uma coisa é com todas as facilidades que nós usufruímos no mundo em que nós vivemos, falar sobre um Deus provedor. A outra coisa é você estar num deserto, sem mapa, sem bússola, como falei, sem o mercadinho, sem o Carrefour, sem a farmácia, sem o açougue, sem o shopping center, com aquelas lojas, com aquelas bolsas nas vitrines. Aí é uma outra dimensão, falar sobre provisão. O que eu estou querendo falar para você? Quando Deus recapitula a história de um povo que peregrinou durante 40 anos, Ele está dizendo, e nada tem lhes faltado, coisa alguma. Ele está dizendo o seguinte, vocês precisavam comer, eu fui o provedor de vocês, não faltou alimento em nenhum dos 40 anos, em nenhum dia dos 40 anos dessa jornada. E se fosse necessário cair comida do céu, Deus fez isso acontecer. Quando enviava o seu maná sobre a terra. É o Deus provedor no meio do deserto. Mas tudo bem, deserto é secura. Deserto lembra sede. Deserto nos mostra um povo sedento. O deserto não tem água com facilidade. Ok, então o Deus provedor vai fazer jorrar a água das rochas. Proveu comida, proveu água. Você percebe que no Pentateuco ninguém está reclamando de roupa? Ninguém está reclamando de vestimentas? Eu não sei te explicar como. Eu só sei te dizer que em 40 anos no deserto não faltou roupa para todo o povo de Israel vestir. Porque o Deus provedor estava lá. Não tinha médicos, remédios, não tinha farmácias por perto. Nada que a gente tem hoje com certa facilidade. Exceto se a gente se referir ao SUS, né? Aí não é tão fácil assim. Mas eu quero dizer para você que Deus cuidou do povo, dando a provisão de tudo que eles precisavam. Durante 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Coisa alguma faltou. Sabe o que eu quero passar para você nessa manhã que está enfrentando um deserto na sua vida? Aprenda a contar com Deus provedor em meio a esse deserto. Quais são os recursos que você carece? O que mais você tem precisado, que pelas suas próprias forças você não consegue? Que o recurso que você tinha que poderia te dar isso, você não tem mais. É hora de olhar para os céus e lembrar que existe um Deus provedor.
o Criador dos céus e da terra, que se for preciso Ele vai fazer cair comida do céu para a sua vida, vai fazer jorrar água das rochas para te tirar a sede, vai te conceder a roupa para você vestir, o remédio para você tomar, e se for necessário Ele vai fazer um milagre na sua vida, para você viver com saúde. Porque Ele é Deus provedor. Ele é o Deus que tudo provê. O que você acha que está faltando para você? E que você está tentando de todas as maneiras conseguir? Porque você não experimenta do Deus provedor. O que você deseja alcançar na sua vida? Que esteja de acordo com a vontade de Deus, mas que pelas suas próprias forças você ainda não obteve. Deus é o Deus provedor da tua vida. O povo de Israel, na sua jornada de 4 décadas pelo deserto, a cada dia experimentava da provisão de Deus de uma forma especial e diferente. Eu quero dizer para você que por toda a sua vida, em especial nesse deserto que você está enfrentando, hoje Deus está dizendo para você: experimente do Deus provedor. Eu quero suprir as suas necessidades. Foi isso que Jesus falou quando veio a este mundo. Olha os pardais, olha os lírios do campo. Essa semana começou a primavera, gente. Que maravilha de estação. Quem é que faz surgir as flores? Quem faz desabrochar as rosas? Quem é que embeleza o mundo com a primavera? É o Deus provedor. E Jesus veio aqui ao mundo e lembrou para a gente: se Ele cuida dos lírios do campo, vocês valem mais do que os lírios do campo. Ele vai suprir as suas necessidades também. Eu não estou vendo, pastor, nada disso. O povo de Israel também não estava vendo água no deserto, e nem comida, mas eles se alimentaram e beberam no deserto que enfrentaram. Deus quer ser o provedor da sua vida. Quem sabe Deus não está ensinando uma lição. Você que sempre achou que poderia prover para você e para sua família tudo o que fosse preciso. Hoje Deus está dizendo: deixa eu ser o provedor a partir de agora. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da sua carreira. Deixa eu cuidar da sua família. Deixa eu cuidar do seu futuro. Sou eu que vou prover agora o que de melhor Deus tem planejado para você. Ele só está querendo uma chance de ser o provedor. O povo de Israel tinha comida mesmo como escravos. Inclusive alguns lamentaram, né? Moisés, tu nos trouxe para o Egito para morrer de fome. Melhor era comer do resto das panelas do Egito. Não. Com Deus a gente não come resto das panelas. Com Deus a gente experimenta do maná que cai do céu e da água que nasce das rochas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer ser o teu provedor. Você está passando por um deserto? A paisagem está muito árida? Está difícil caminhar nesse deserto? Hoje Deus deixa 3 lições para você. 3 lições para nós. Deus nos diz: quer enfrentar esse deserto e ser bem-sucedido? Então aprenda a contar com as minhas bênçãos na sua vida. Está enfrentando um deserto? Então agora experimente da presença de Deus. Quem sabe como você nunca experimentou antes. Sinta Deus bem de perto em você. Você quer enfrentar esse deserto? Quer sair desse deserto inteiro, com vida? Aprenda a contar com a provisão de Deus para você. O Deus que abençoa, o Deus que está presente e o Deus que tudo provê, é o Deus que quer enfrentar esse deserto com você e fazer você sair dele dando glória a Deus e vitorioso. Enfrente esse deserto. Talvez não com a atitude que você esteja enfrentando até agora, mas enfrente esse deserto de uma maneira diferente. Eu te convido nessa manhã a você encarar esse deserto de uma outra maneira.
Não mais se sentindo um azarão, mas um abençoado. Não mais se sentindo solitário, mas acompanhado por Deus. Não mais se sentindo sem recursos, mas com Deus provedor, pronto para te providenciar tudo o que for necessário para você. Você é capaz de enfrentar esse deserto assim? Eu desafio você a uma vez enfrentando esse deserto, a contar com as bênçãos, com a presença e com a provisão de Deus na sua vida. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu quero desafiar você. Você que está aqui ouvindo essa mensagem e que entrou aqui esmagado por problemas dessa vida. Você que está me acompanhando aí da sua casa, mas que tem provado de águas muito amargas do deserto que você está enfrentando. E que deserto longo, hein? Pode ser um deserto que para alguns tenha começado há algum tempo, mas para outros essa jornada tem sido semelhante à da jornada do povo de Israel. Longa, cansativa, pesada, suada. E talvez nessa manhã você esteja dizendo: eu acho que eu não vou chegar até o fim desse deserto. Ele está sendo cruel comigo. Mas hoje Deus reservou essa ocasião para dizer para você que Ele sabe que você está nesse deserto. Que Ele sabe muito bem em que localização desse deserto você está. Mas Ele está dizendo para você agora: eu quero enfrentar esse deserto com você. Ele está dizendo para você nesse momento: eu sei o deserto da vida que você está passando, mas eu quero que a partir de agora você experimente das minhas bênçãos. Eu abençoei o povo de Israel antes de entrar naquele deserto, durante aquele deserto, e quando eles saíram do deserto, eu quero abençoar você. Permita-se ser abençoado por Deus. Faça um retrospecto de como Deus abençoou a sua vida antes de você entrar nesse deserto. Você acha que Ele abandonou você? Não. Ele continua sendo Deus abençoador. Aprenda a contar com as bênçãos de Deus nesse deserto. Mas saiba também que o Deus que abençoa é o Deus que quer estar ao seu lado. É o Deus que está dizendo nessa manhã: você que se sente solitário ou abandonado, quem sabe por amigos, pela família ou por todos. Você que se sente sozinho nesse deserto, olha para dentro do teu coração agora, e Deus está pulsando lá dentro, dizendo: eu estarei com você todos os dias, é promessa minha. Eu não prometi que estaria só nos dias felizes, mas são nos dias de deserto que é aí que eu não saio de perto. Deus está ao teu lado. Deus caminha com você nesse deserto. Independente das ameaças, independente de todas as forças contrárias, independente do nível da tua força, Deus está com você. É Deus presente. E você pode enfrentar esse deserto sim, sabendo a partir de hoje que o Deus que abençoa, o Deus que está presente, é o Deus que conhece as tuas necessidades. Ele suprirá tudo o que te for necessário. É pela fé que a gente ouve essas coisas e acredita. Você pode estar pensando aí: esse pastor não sabe o que eu estou passando. De fato eu não sei, eu confesso que não sei. Mas eu posso lhe garantir, em nome do Deus que eu creio e que prego, que se Deus prometeu que coisa nenhuma vai faltar para os seus filhos, Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Ele vai enfrentar esse deserto com você. E assim como Ele supriu o povo de Israel, Ele vai suprir as tuas necessidades também. O que você tem que fazer? Dizer: Senhor, essa palavra é minha. O que aconteceu com o povo de Israel há tanto tempo atrás é o que eu estou vivendo. Eu estou enfrentando um deserto.
Mas, Senhor, eu quero as tuas bênçãos, quero a tua presença e preciso da tua provisão. E quando sair desse deserto, eu darei glória a Deus, porque o Deus de Israel é o meu Deus também. Querido Deus, nosso Pai, eu invoco o teu santo e poderoso nome, Senhor, mais uma vez nessa manhã. E eu junto a minha oração, Senhor, a oração de qualquer vida que esteja enfrentando um terrível deserto. Moisés menciona os desertos pelos quais o povo de Israel passou como grande e terrível deserto. É bem certo, Senhor, que muitas vidas têm também os seus grandes e terríveis desertos. Mas nessa manhã, ó Pai, amparado pela tua palavra, nós queremos erguer a cabeça, saber que tem um deserto ainda para terminarmos de atravessar, de paisagens secas, de tempo árido, de cansaço causado pela longa jornada. Mas neste momento, Senhor, nós renovamos nossa fé em Ti e cremos e declaramos que dependemos, ó Deus, e queremos experimentar das Tuas bênçãos, que queremos usufruir da Tua presença e queremos, meu Deus, ser alvo da Tua provisão em nossas vidas. Pai, contempla a vida de pessoas que estão passando por terríveis desertos. Quem sabe, ó Deus, no dia de hoje estavam dispostas a abandonar tudo, a jogar a toalha, a se entregarem aos problemas, porque não viam mais alternativas. Mas que a tua palavra, ó Deus, alcance esses corações, e que em vez dessas atitudes, a partir de agora, nesse momento, Pai, eles já comecem a sentir as tuas bênçãos se movendo em suas vidas, possam sentir a tua presença ao lado deles, que a tua voz falando a eles nesta manhã já seja um sinal que tu estás presente. Que eles comecem, meu Deus, a ver o maná do céu caindo sobre as suas vidas e águas jorrando de rochas a partir de agora. Que eles comecem, meu Deus, a ver o Deus provedor trabalhando em favor de cada um destes, Pai. Senhor, e quando saímos do deserto, porque sairemos dele, possamos dar glória a Deus, porque o Deus de Israel, que esteve há tanto tempo atrás no deserto com seu povo, é o Deus que confirma hoje que está com quem está enfrentando desertos e vai acompanhá-los até o fim, vitoriosamente. E que assim, meu Deus, estas bênçãos sejam derramadas sobre o teu povo, que assim a tua presença seja constante sobre estas vidas, que assim as tuas provisões sejam uma realidade sobre os teus filhos. E desta forma, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as infinitas e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida aqui nesse lugar, estejam sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje à noite nós teremos o culto do amigo com a apresentação da peça teatral Filho Pródigo. Traga amigos, traga familiares, traga pessoas que precisam ouvir de Jesus através da encenação dessa parábola tão maravilhosa contada por Jesus, que tem seus efeitos até hoje. Deus abençoe a todos, um domingo abençoado e até logo mais às 18 horas, se Deus nos permitir.